Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo, trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Shiryu de Dragão com a sua armadura V1, edição de 20º aniversário da linha St. Cloth Myth. Bom, já fiz uma explicação completa sobre o propósito desse recolor, desse relançamento lá no review do Seiya, então se você não assistiu, vá lá e assiste também o review do Seiya. E agora a gente vai para o Shiryu, tá? O próximo lançamento é o Yoga. E vamos ver aqui a caixa. Bom, item Tamashii Web, tá? Então normalmente vem na caixa parda para proteger mais o item, né? É um item então limitado. Se você quiser, se você gostou da peça, corre, porque é um item que vai encarecer com o tempo. Tá bom? Tá aqui Dragon Shiryu Anniversary Version. E a linha St. Cloth Myth aqui, a caixinha parda de sempre, né? Então já vamos deslacrar aqui. Beleza? Para a gente ver o conteúdo. E eu vou fazer a comparação com o Shiryu Revival, tá? Vamos já abrir aqui. Ó, já dá para ver ele aqui. Cara, essas caixas estão muito lindas. Vamos lá. Eita, mano. Nossa, bicho. Cara, que espetacular. Eu acho que é a caixa mais bonita para Cloth Myth do Shiryu. Arte feita por Michi Himeno, que tá espetacular. Espetacular, não tem o que dizer, mano. Tá linda demais. Ó, tá aqui o símbolo de 20º aniversário da linha St. Cloth Myth. O object aqui do dragão, que aparentemente tá lindo. A logozinha da Tamashii Web, indicando que é limitado. Tá? E olha, o outro lado, um destaque para o object. Não, fazer o seguinte, ó, já vamos fazer a comparação aqui com a versão Revival, tá? Olha aí, ó. Já mostra as caixas fazendo a comparação já. Bom, super diferente, né? Tá bem temática a caixa, né? Então aqui do lado ficou da 20º aniversário um close no Object e na esquerda o Revival ficou com o close no Shiryu. Aqui atrás são bem parecidos e aqui um destaque para todo o set, tá? Já com a base, né? Tem um destaque aqui para a base. Ambas são muito bonitas, mas do 20º aniversário tá muito linda, né? Aqui a constelação do dragão aqui, pô, tá dando um destaque lindo demais. Aí aqui na versão 20º aniversário tá com um destaque para o Shiryu e na versão Revival um destaque para Pandora Box. A diferença para cima aqui tá esse dragão aqui lindo demais em dourado. Seguindo o padrão das caixas de 20º aniversário, a da Athena também tá assim, né, dourado aqui em cima. Aqui embaixo algumas especificações. Aqui nada demais, né? O tamanho é o mesmo, tá? Tanto quanto na altura, a largura e profundidade. E agora vamos fazer um unboxing aqui da versão do 20º aniversário. Deslacrar aqui. Cara, que caixa linda, meu povo. Meio coisado esse. Enfim. Vamos abrir aqui. Prontinho. E tá aí. Opa, faltou aqui o manual. Cara, olha que manual lindo. Bom, ó, tirei aqui que tava grudado com durex a base, que a gente vai olhar melhor, tá? Mas é parecido com a da Athena, com o do Seiya, a mesma coisa, tá? Vamos ver os blisters aqui. No primeiro blister tá aqui o Cloth Myth, né, o boneco, e a maior parte da armadura, né? Os membros inferiores aqui e os braços, tá? As mãozinhas e as duas faces extras, tá? Vamos fazer a comparação aqui com o do Revival. A organização segue a mesma, tá? É a mesma organização, muda nada, afinal é o mesmo item, só que vem com uma coloração diferente, tá? E uma base a mais, né? Então a organização aqui tá a mesma. No segundo blister eu já vi a coisa aqui que eu já sei onde esse review vai parar. Já sei para onde esse review vai, né? Porque, olha, que já dá para ver aqui, hein? Enfim, vou falar isso no momento certo. Vamos acabar aqui de ver os blisters. Que tá o esqueleto do Object, o cabelo e a parte do cinturão, do peitoral e do elmo, tá?
segue a mesma organização da versão Revival, tá? Não muda nada, não tem itens a mais, segue a mesma coisa, tá? Então vamos lá, né? Vou tirar aqui do blister pra gente ir pra montagem. Segura aí. E tá aí, galera, tudo que acompanha a Figure, vamos começar vendo aqui pelo manual, que eu já mencionei pra vocês que tá espetacular. Essa arte aqui pela Michi Himeno tá incrível demais, né? Óbvio, colocou o golpe icônico dele aqui, Coleira do Dragão. Tá aqui a montagem do Cloth e do Object, tá aqui o esquema de montagem da armadura. Uma pena que não veio a fichinha, né? Igual os Gold Revival tem. Beleza? Manual lindaço. A base que não é mais novidade, né? A gente já viu desde a Athena, né? Não tem um bom encaixe aqui, segue o mau encaixe, né? Aí coloca aqui, aí acaba não tendo bom encaixe, aí dá para trocar também. Botar a versão aqui do báculo de Athena ou o 20º aniversário, tá? Base muito bonita, mas o encaixe segue não tão bom, tá? A hastezinha aqui, top. O esqueleto do Object, que tá toda na coloração dessa 20º aniversário, né? Lindo demais. Cabelos para usar com elmo. Contando com as mãos nuas, temos 1, 2, 3, 4 pares de mãos e meia, né? Essa mão aqui com o dedo junto para usar como golpe Excalibur. Bom, vamos ver a armadura. Eu sei que vocês querem já ver, eu já vou pegar já logo o peitoral. E, mano, olha isso, cara. Olha que deprimente, mano, isso. Oh, meu Deus do céu. Logo no Shiryu. Mano, olha isso aqui. Ó, sinceramente, isso aqui torna a Bandai igual a empresas paralelas, né? Que eu faço review aí de vez em quando, algum Clothmith, né? De empresa paralela, vem com detalhe de pintura, porque sabe que o manuseio não é tão bom, mas a Bandai se iguala a eles. Não tem diferença. Olha isso aqui, logo no peitoral, cara. Bem, pô, pior do que muitas figuras paralelas que eu já mostrei aqui. Que logo no peitoral, mano. Essa parte é de plástico, né? Uma coisa interessante tá bem homogênea. Essa tinta, né, que eles estão usando deixa bem homogênea a peça de metal e de plástico, né? Vou fazer a comparação com vocês aqui da versão Revival. Olha a diferença de cor, né? Pelo menos essa aqui tá bem pintado, né, Bandai? Bom, olha aí, é bastante diferente. E na versão Revival a gente tem uma diferença muito grande das peças de plástico com as de metal. Aqui a vantagem não tem essa diferença gritante, tá? Então, agora vamos falar sobre a cor, né? Renan, tá mais parecido com o anime mesmo? Vou tacar algumas referências aí para vocês. Bom, deixa eu fazer só uma pequena dissertação aqui sobre a coloração da armadura do Shiryu. Referente a algumas imagens aqui, né, a gente vê 4 colorações. A preta, um tom de verde mais escuro, né, aí tem o tom que parece ser o tom base e a iluminação, que é esse verde mais clarinho, tá? Tendo em vista que tem esses traços aqui de um tom verde mais escuro, parece ser a sombra, e esse tom aqui predominante parece ser mais o base, né, o antes do brilho. Então, essa coloração aqui, ela casa mais com a coloração do 20º aniversário, tá? Então, de fato, para mim, a coloração do 20º aniversário está mais correta, pelo menos aqui, né? Vamos ver com a armadura montada como é que fica e vou fazer a comparação no final, tá? Alguns frames aqui do anime, por exemplo, esse aqui que parece só 3 cores, né? Aqui parece, por exemplo, que a base é o tom mais escuro. Só que, né, tem outros episódios que a armadura tem 4 tons, né, que aí dá para presumir que o tom base é esse tom mais claro aqui. Então combina mais com o 20º aniversário. Bom, eu acho a coloração do Revival muito boa, né, é uma coloração que, por exemplo, traz mais realidade, talvez, para a armadura do Shiryu, porque aqui a armadura do 20º aniversário acaba ficando uniforme demais, né, e fica muito clarinha. Parece só que esse tom aqui, base, tá em toda a armadura. Não tem essa diferença de um tom mais escuro, um tom mais claro. Coisa que tem mais no Revival, tá? É igual esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá mais escuro, tá um verde mais escuro, mas essa parte do brilho aqui, onde tá refletindo a luz, tá praticamente dessa cor aqui. Vocês estão vendo? E aqui não, né? Já tá claro e aqui, pô, tá mais claro ainda. Não sei se vocês concordam comigo.
Vamos ver com ele montado qual se parece mais, beleza? Deixa eu pegar uma parte de metal para vocês verem aqui a diferença da parte de metal. Agora, essa parte de metal aqui, da Bandai, eu não gosto não, tá? Ela fica muito escura, fica com uma cor muito diferente do que é a parte de plástico da versão Revival, né? Que é, por exemplo, esse aqui, ó. Fica muito diferente, tá? Muito diferente mesmo. Agora essa versão 20º aniversário tá praticamente a mesma cor, tá? Isso aí tá muito bom. Aí vamos ver as faces. Tá aí, expressão de ataque, não muda nada com a versão Revival. Olha lá, é a mesma coisa. O tom de pele que tá um pouquinho mais claro, só, e o resto tá tudo igual. Olhos fechados, que também não muda nada com a versão Revival, a não ser que tá um tom de pele mais claro. Bom, e vamos falar agora da Red Sculpt. Eu não vou entrar em detalhes, né, porque é apenas um recolor, então vai vir, óbvio, com a mesma face do Revival. Como é uma cópia, é um modelo que a gente já conhece, não tem nenhuma novidade, né? É uma Red Cult que nos moldes de hoje, de 2024, está um pouco ultrapassada, mas ainda é bonita, tá? Mas óbvio, se essa figura fosse um lançamento, né, com molde novo, eu tenho certeza que sairia bem melhor, tá? Mas sobre o corpo, sobre as faces, o cabelo, eu não tenho que mencionar porque, né, é só um recolor, então é um molde que, né, já antigo, beleza? E aí vamos fazer a comparação com a versão Revival. A gente vê aqui bastante diferença de coloração de corpo. O tom de pele aqui está mais claro. A versão aqui da 20º aniversário está um tom lilás indo mais para o azul. E aqui a versão Revival está um lilás indo mais para o rosa. Tem essa diferença aí de tonalidade. Eu acho essa versão aqui um pouco mais correto, tá? Que é indo realmente mais, um tom mais rosado, né? Um lilás mais rosado. Estou achando isso aqui muito azulado, tá? Mas a diferença é bem pouca, porém eu prefiro essa coloração aqui, tá? Mas olha aí, ó. Engraçado, né? Do ceia também estava diferente, mas era de qualquer forma vermelho. Aqui tá realmente trocando um pouquinho de cor, tá? E vamos testar a articulação, galera. Olha, tá espantosamente rígido, muito bom mesmo. Olha, articulações excelentes, tá? Para 1.0 tá magnífico. E vamos lá, né? Vamos montar a armadura, tá? Não vou montar acelerado, porque eu quero ver peça por peça, igual a gente fez lá com C, né? Rapaz, a review do C, muita gente gostou da peça, muita gente desgostou da peça. Será que eu vou gostar desse Shiryu aqui, galera? Cara, eu já tomei um banho de água fria. Com certeza não vou ficar impressionado por conta desse peitoral, mas vamos ver se alguma coisa salva aqui, tá? Então, vamos lá para a montagem. Vou começar aqui com a caneleira aqui. Olha, aqui tá bem pintada a parte de metal, é bem pintada mesmo, tá? Vou colocar aqui. Já vim com um pezinho que tá bem pintado, né? Show de bola. Joelhos estão bem pintados. Não tá com aquele efeito, aquela aparência, né, de mármore que o Seiya tava. Aparentemente essas peças aqui estão bonitas, cara. Eita ferro. Nossa, macho. Caraca, isso é uma caneleira ou um choquito, mano. Aí, abominável, mano. Nossa. Incrível, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Como eu mencionei, eu vou dar muito destaque para a coloração, né, galera? Porque a gente está comprando esse item por causa de cor, por causa de pintura que a gente está comprando esse item. Então é óbvio que esse review é totalmente focado na pintura. Se ela é boa, se é ruim, se vale realmente o preço de um item limitado, né? Ai, cara, cheio de detalhe. Nossa, caraca.
Mas a resposta já tá praticamente aqui, né? Já tá praticamente dada a resposta. Vamos ver aqui o escudo. Pra ver se tá perfeito. O escudo tá estranho, hein? Tá com aquele aspecto de mármore, tá vendo? Um negócio meio preto por debaixo da pintura. Parece que tem uma camada extra de pintura em cima. E aí a camada de baixo tá cheia de defeitozinho pretinho. Oh, meu Deus do céu. Nada a ver, hein? Tá aí o protetor de punho, aparentemente bem pintado, tá? Vou encaixar aqui. A coloração da mão, né? Tem um tom mais claro também. É diferente, né? Para combinar com a armadura. O protetor de antebraço tá ok. Bem pintado. Bom, o outro protetor de punho que eu peguei aqui tá com um detalhezinho aqui. Esses detalhes pequenininhos aqui, galera, não tem problema não. Muito pequeno assim eu já tô acostumado, cara. Não vou, né? Porra, falar, mas caraca, o do peitoral, mas que a gente já vai ver ali. Essa canela aqui tá absurdo, pô. Isso aqui que é digno de reclamação. Agora um negocinho bobinho, pequenininho assim, não dá. Não dá pra ficar reclamando que sempre vem. Mas isso aqui é exagero, cara. E vamos pra ele, né? Vamos pro peitoral, que a gente já viu, tá essa porcaria aqui. Incrível. Vamos tirar aqui. Vamos lá. Desapontado demais, bicho. Tu é doido. Aí. Colarinho e peitoral. Já com dano de batalha. Foi. Uma curiosidade, né? A 1.0, a articulação do ombro tem uma aqui, ó. Faz parte do peitoral. Olha isso, galera. Quando você encaixa aqui, você consegue botar a ombreira para cima por conta da articulação do peitoral, né? Que vem aqui. Legal, né? Saiote tem uma rebarbazinha aqui, mas deixa eu ver, aparentemente está bem pintado, hein? Totalmente em plástico essas partes aqui, né? Metal é só a parte que abre e fecha. Beleza, aparentemente está ok. Pronto. Fecha aqui. Ó, a coloração tá ficando bonita, hein? Coisinha daqui, que tá bem pintado. O outro também. E agora elas, a peça temida por todo mundo, que se você olhar muito, ela quebra. A famosa ombreira do Shiryu. Cara, piscou para isso daqui, ela quebrou, tá? Esse encaixe aqui da garrinha para essa parte de metal. A garrinha de plástico, essa parte aqui de baixo de metal, tá? Então tome cuidado ao manusear isso aqui. Se você deixar cair, explode, mano. Isso aqui explode. Tá? Tá vendo? Não tem articulação aqui não. A articulação, ela faz aqui, tá? Então vamos lá. O do C também é assim, tá? Do C 1.0. Top. A outra aqui. Caraca, olha essa garra, mano. Toda arranhada, galera. Aí, nossa! Nossa, velho. Eu vou girando, eu vou... Ridículo. Podre. Ó. Caraca, mano. E tá aí, galera, ó. Mas a armadura tá bonita, tá com uma cor muito bonita, hein? Te contar. Eu vou botar aqui a cabeça pra gente ver se é um elmo primeiro, como é que fica. E olha aí. Bom, bonitinho, né? Ficou bonito, cara, olha isso. Muito bom. Agora vamos botar o elmo. Tá. Bonitinho, né? Essa rebarba aqui, cara. Caraca. Do outro lado não tem, não. Essa rebarba aqui. Do outro lado não tem, mas só que a indicação é que essa ombreira aqui realmente é a esquerda. Aí tem que colocar lá pra frente, essa rebarbazinha aqui. Feio, né? Ai.
Ah, não sei se trocar vai dar algum detalhe diferente. Enfim, vamos deixar assim mesmo. Como manda o manual. E agora vamos botar o elmo. O elmo tem que desmontar ele aqui. Assim. Aqui assim, agora já dá a franjazinha. E agora sim, estão prontos? Vou lá. Olha, a cor ficou... Deixa eu ajeitar ele aqui, pelo amor de Deus. Pronto, para vocês conseguirem ver melhor. Ó, a cor eu gostei, hein? A cor eu gostei muito, a coloração tá muito bonita. Realmente a cor espetacular. Pintura que tá tão problemática, cara. Caraca, que tristeza. Olha só, eu comprei dois, né? Shiryu, tive que pegar dois com Lei Hobby, né? Então, esse aqui eu vou fazer um unboxing para membros, para os membros ver se a qualidade tá igual esse aqui, tá pior, se veio com mais detalhe ou não, tá? Bom, eu tenho que criar conteúdo para membro, né, galera? Afinal, o pessoalzinho tá ajudando. Então, membros terão um vídeo unboxing checando a coloração do segundo Shiryu que eu tenho aqui, tá? Aparentemente, isso aqui tá, cara, péssimo. Se vir pior que esse daqui, mano, aí eu surto. Aí eu surto, sinceramente, galera, que a qualidade não tá boa, mas está muito bonito, cara. Isso que eu achei, pô, triste, porque o boneco tá bonito, sabe? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou montar aqui o Revival, vou trazer o da GT também, tá? E vou fazer uma comparação com os três juntos e vou falar sinceramente o que eu achei dessa versão 20º aniversário aqui, tá? Então vamos pro take de pose, depois a gente vai para comparações e depois considerações finais. Vamos lá. Cólera do Dragão! Yeah! E tá aí, galera. Bom, agora a gente vai para um comparativo da versão 20º aniversário com a versão Revival, tá?
a gente vai comparar somente pintura, porque o resto é tudo igual. Na verdade, não, né? Tem um ponto a se comentar que na versão 20º aniversário parece que foi corrigida. Na verdade, eu nem sabia porque eu só tive a primeira versão. A versão Revival eu nunca tive. Então, a versão Revival, isso aqui não gira, o escudo não gira. Igual alguns defeitos da Great Toys, o escudo não consegue girar. Então, para o escudo ficar na posição certa, olha como é que fica a articulação, né? O bíceps vai todo para dentro. E aí fica erradíssimo, né? Enquanto na versão 20º aniversário parece que corrigiram isso. Deixa eu mexer aqui para vocês verem. Ó, consigo girar de boa, sem precisar girar o braço. Então, ele acaba ficando na posição correta. Olha aí, ó, o escudo aparecendo, né? E esse aqui, olha como é que fica, para a articulação ficar correta. Olha como é que o escudo fica lá para trás. Então, parece que corrigiram isso, tá? Ponto positivo para a versão 20º aniversário. Agora vamos, enfim, falar da coloração. Bom, a versão 20º aniversário fica na frente porque a pintura é mais homogênea. Ela não tem diferença em peças de metal e de plástico. Em compensação, a versão Revival tem. Olha como é que é bem diferente a parte de plástico aqui, né? Por exemplo, do saiote com a parte aqui da caneleira. Ou até mesmo aqui a parte da própria ombreira, a parte de plástico com a parte de metal. Então tem muita diferença, coisa que não acontece na versão 20º aniversário, tá? Mas aí a gente entra naquele quesito, né? Qual que é mais parecido com o anime? Como eu já tinha falado na parte da montagem, comparando a armadura, cara, eu gostei muito, de verdade, da cor do 20º aniversário, né? É uma cor muito bonita. O problema é a qualidade, que eu já vou conversar isso com vocês nas considerações finais. Mas a coloração, cara, tá linda demais. Faz jus ao 20º aniversário, né? Algo totalmente diferente, né? Você vê uma coloração totalmente diferente do Revival. E isso é uma proposta bacana de trazer algo que é realmente diferente da versão que já tem no mercado e ainda assim trazer uma proposta de, pô, parece mais com o anime. Então, de fato, eu gostei da coloração. Para mim tá bem melhor do que o do Seiya, né? Bem melhor do que o do Seiya. Então aqui na coloração eu fico com o 20º aniversário, mas eu só não. Eu ia falar, mas eu gosto muito da versão do Revival. Na verdade, eu não gosto da versão do Revival porque ele justamente tem esse problema. Porém, eu gosto da coloração da GT, que é a mesma coloração aqui das peças de metal da Bandai, né? E essa cor escura, aí sim eu também gosto muito. Para mim, né, é uma coloração que até que me agrada mais, né, o da GT. Mas essa daqui do 20º aniversário tá muito bonita. Agora vamos com uma comparação aqui. Eu sei que vocês querem botar o Shiryu GT aqui. Deixa eu ajeitar aqui para colocar ele. E pronto, tá aí. Coloquei aqui do lado. Essa daqui junto com a primeira versão, né? Ainda tem a primeira versão. No total você tem 4 opções aí de Shiryu V1 no mercado. Óbvio, sem contar com as cópias da CS Models, né? Que é a cópia da primeira versão. Estilos diferentes, tem 4. Primeira versão, Revival, 20º aniversário, e o Shiryu EX da GT. E aí a galera vai me perguntar, e aí Renan, qual você prefere, qual é o set melhor? Mano, óbvio, você tem que ter a sua opinião, mas Renan, cara, independente do que a Bandai lançar de 1.0 de recolo, eu nunca vou me desfazer do set da GT. Para mim, esse Shiryu da GT aí é uma obra-prima, com certeza um dos melhores Clothmith já lançado, na minha opinião, óbvio, fã de Shiryu. Então, é um dos melhores itens já lançado para a linha. Se eu manter esse 20º aniversário, cara, eu mantenho ele, coloco num set separado, mas o set da GT eu não desfaço, tá? Então tá aí a diferença, né? Você pode decidir aí em qual set pegar. Bom, comparativo aí feito, só para você ter noção, né, das opções que você tem para pegar, né, e ver um do lado a lado. Agora vamos focar nas considerações finais do Shiryu 20º aniversário. Vou começar com as peças de metal e de plástico, né? Esse item cheio de plástico, cara. O elmo, a parte de cima do ombro, a parte menorzinha aqui do ombro, os protetores de punho, a parte da frente do peitoral e a gola do peitoral, as partes de baixo aqui do saiote e o pino de encaixe. Isso tudo é de plástico, né? O resto é de metal.
A montagem, pô, vem muito boa, né? Excelente. Bom, eu não vou falar aqui do design, me aprofundar muito de design, porque é uma cópia do Revival, tá? É um item que a gente já está acostumado, um item que foi lançado em 2019, então a gente já conhece. Para mim ainda continua bonito, né? O rosto é muito bonito, eu gostei das faces. Como eu disse, se fosse relançado agora, talvez isso ficaria melhor, mas ainda é um bom rosto. Aí vamos na pintura. Como eu disse, a coloração para mim faz jus ao 20º aniversário. Para mim tá muito bonita, diferencia da primeira versão e da versão Revival. Me agradou muito, eu gostei mais dessa do que a do Pegasus. Com certeza, gostei muito. Agora é onde a gente vem com a qualidade da pintura, né? Que tá péssima, cara. Tá péssima. Pô, estragou minha experiência, cara, isso aqui, cara. Poderia ter um descasque em qualquer parte, mas na frente, lá no peitoral, mano. Pô, mano, tá chamando muita atenção. Realmente, me decepcionei muito com essa figure, porque, por exemplo, esse item aqui, no que se propõe, foi falho. Né? Porque esse item que foi relançado de uma forma mais cara, comemorativa, com o quê? A pessoa vai comprar por quê? Porque é uma coloração bonita e tá comprando pela pintura. E aí, o cara compra pela pintura, vai lá e é justamente o que não agrada a pessoa. Então, para que a gente vai comprar isso aqui? Sabe? Tá ridícula essa pintura. A qualidade. No Seiya tava ridícula a qualidade. Nesse Shiryu tá ridículo. Então, cara, deprimente. Aí, por exemplo, vou dar nota agora, né? A figure, ela se comporta de uma maneira geral muito bem. Eu só vou tirar ponto aqui da pintura. Eu daria 9, uma nota 9, porque eu tirei ponto da pintura. Só que, cara, 9 por isso aqui é um 9 mais, sabe, um 9 que vale um 5. Porque no que se propõe, ela é falha, sabe? O resto da figura é excelente, a articulação tá muito boa, tal, blá, blá, blá. Mas no que se propõe, a figura tá ruim. Então, cara, eu deixo uma nota 9 aqui com uma ressalva de que isso aqui tá péssimo. É um descaso muito grande da Bandai. Eu tô muito triste e também muito triste porque eu já abri a segunda figure, né, e gravei para membros. E aí, galera, vê lá, quem ainda não for membro, se torne membro, que tem vídeos exclusivos para vocês. Assim que você se torna membro, você já consegue assistir todos os vídeos já lançados para membro, tá? E tem bastante coisa já. Se eu recomendo, é com você, tá? É com você. Quem quiser um item comemorativo vai comprar, mas já sabendo aí com review que a pintura tá ruim, tá? Aí é contigo, meu irmão. Se você quiser um item comemorativo, tá aí. A opção é sua. Bom, e se você quiser pegar, né, só comprar com Lei Hobby. Essa peça aqui eu encomendei com ele. Peças originais e licenciadas eu só pego com Lei Hobby. Tô deixando o Instagram dele aqui, tá? Se você quiser esse item e qualquer outro Clothmith ou qualquer outro item original, não só Clothmith, só chamar ele no Instagram, tá? Que ele vai enviar da melhor forma possível para você, tá? Recomendo ele demais, até porque eu só compro com ele. Manda mensagem no Instagram lá para ele e quando você entrar em contato com ele, fala que você veio aqui pelo canal de Oramas Reviews, tá bom? Para poder também estar me ajudando. Valeu? Obrigado, Lei. Beleza? Review tá feito, espero que vocês tenham gostado. E é isso, galera. Bom, não se esqueça de comentar, deixar o like, né, para ajudar o canal aqui, tá? Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo e valeu!